Berserk é uma obra repleta de batalhas épicas, tragédias emocionais, né? E também símbolos misteriosos, mas além de toda essa violência já conhecida e a jornada de Guts, existem segredos escondidos nas sombras, elementos deixados por Kentaro Miura que jamais foram plenamente explicados e até hoje intrigam nós, os fãs, né? Hoje nós vamos revelar os maiores mistérios não resolvidos de Berserk. Como eles podem mudar completamente o final da história? Falando em mistério, podemos falar, por exemplo, do caso do Abismo. O que ele realmente seria? O Abismo, ele aparece como a origem de tudo, ou o que há de mais maligno do mundo, né? E lá, né, que a mão de Deus ela toma sua forma. Mas o que realmente ele é? Seria uma dimensão no inconsciente humano, né? Um reflexo do desespero coletivo ou apenas o estágio mais profundo do vórtice das almas, né? Miura nunca explicou pra gente de fato o que seria isso, apenas deixou claro que lá o impossível se torna real e que qualquer desejo, não importa quão sombrio, pode ganhar forma física. Se a gente for pegar e prestar bastante atenção, a gente vai ver a passagem das famosas baritas, que dizem que são formas pesadas. As baritas são extremamente pesadas, onde pertencem a um universo completamente diferente. Inclusive, haviam teorias de que o Guts poderia infundir as baritas em sua espada. Bom, a gente não sabe ainda se isso pode vir a se concretizar, mas enfim. É um grande mistério, né? Afinal, o abismo é um lugar ou uma entidade, ou o linear final do livre-arbítrio humano, né? Porque a gente sabe que, assim como o vórtice, né, e o abismo, a ideia do mal é uma criação humana, né? Do cerne humano. Outro grande mistério que norteia o cerne da obra é a origem da mão de Deus. De que maneira, de fato, eles controlam o destino de todo mundo, né? E o que faz eles manipularem essas guerras e também criar, né? Fazer nascimentos de tragédias que giram o mundo. Mas quem de fato criou a mão de Deus? Foram os humanos que subiram de nível no vórtice ou eles já existiam desde o começo do mundo? Bem, a teoria que nós temos, né, que os fãs nós sugerimos, é que eles seriam ferramentas criadas pelo próprio Vortex, ou até mesmo, né, atuais representantes de um deus morto do mundo antigo, ou até mesmo um resultado de um ciclo eterno de renascimento onde cada era tem uma mão de Deus diferente. Nada disso foi confirmado. A mão de Deus é eterna ou pode ser substituída, talvez até pelo próprio Guts. Essa é uma teoria interessante, mas o que acontece? Sabemos que a mão de Deus foi criada para representar e formada, né, pela vontade da mão de Deus. Então, a mão de Deus performática cria a vontade da ideia do mal, que foi criada por sua vez pelos seres humanos. E podemos observar que sim, a mão de Deus é um ciclo. Por quê? Porque ele sempre se repete. Na era de Geyserik, né, o antigo rei das Terras Médias, o que aconteceu? Ele teve um amigo que veio a se tornar o Void, e a gente vê outros representantes dessa mão de Deus naquela época. É bem interessante. Mas de fato, será que eles são apenas ferramentas criadas pelo próprio Vortex e na verdade os dedos, né, da mão de Deus na verdade não representam nada na onipotência final da ideia do mal? Enfim, porque devido ao capítulo desclassificado de Berserk, a gente não sabe ao certo se é canonizado ou não a ideia do mal. Mas é isso. Outro grande mistério que até hoje inculca a mente dos fãs é o enigma do Skull Knight. Porque poucos personagens são tão misteriosos quanto o Cavaleiro Caveira, né? O antigo rei das Terras Médias, que é um sobrevivente do Vortex, destruidor também de apóstolos, né? E por que não dizer que talvez seja destruidor até mesmo de membros da antiga God Hand, né? Que a gente vê nas lembranças da armadura Berserk, né? Mas a gente também, né, tem que saber direto outras coisas, como é seu nome, seu passado completo
e o motivo exato de seu ódio pela mão de Deus, né? Que é contínua, né? E envolto em sombras. Pontos que nunca foram explicados, como ele aprendeu a manipular o poder das dimensões, porque ele insiste tanto para que Guts não tomar decisões motivadas pelo rancor, e principalmente qual é a sua verdadeira relação com o Void, outro membro da mão de Deus, né? E a teoria mais forte é que Void foi o responsável por sua queda como rei, mas Miura nunca o confirmou. Então, Skunk Knight era um Guts de um ciclo anterior? É uma grande dúvida. Além disso, fica a grande dúvida: por que um Berrelite fica chorando, né? Por que isso acontece? O Berrelite, né, que é chamado de ovo do rei, no caso dos Berrelites carmesins, mas ele parece ter uma espécie de consciência própria. Ele chora, ele treme, ele reage a acontecimentos e ele escolhe seus portadores. Mas por qual razão? Isso nunca foi explicado. Por que o Berrelite só ativa nos momentos extremos, né? Quando o seu portador, que nem sabe direito se é seu portador, está extremamente agoniado ou agonizando, né? Como ele se sente, né, no desespero do portador, como eles têm esses elos específicos. Isso é bem interessante, porque basicamente quando um Berrelite é ativado seria a representação da dor do usuário. Mas será que não? Na verdade, né, seria a dor do próprio Berrelite, pois ele já foi um sacrifício no passado? E será que isso também tem algo a ver com o verdadeiro propósito da magia ancestral? Tipo, a magia em Berserk vem de espíritos antigos e seres que existiam antes dos humanos. Mas por que eles desapareceram? E por que só algumas pessoas conseguem manipular esse poder? A gente vê que os magos, por exemplo, que estavam lá na ilha de Elfenheim, mesmo eles sendo magos, aprendidos diretamente por um mago mais forte, eles não detinham tanto poder como, por exemplo, de Shirk, que foi treinado, né? Que foi treinada dentro de uma floresta que, em tese, sabia que outros magos existiam e sabiam do poder da magia, mas não tinham tanto encabeçamento. Será que ela tinha algo mais por trás, além de Flora, né, ter ensinado? Tem muita coisa Shirk aprendeu com o decorrer do caminho, juntamente com Guts, né? E bem, o mangá ele menciona uma espécie de história antiga, né, entre guerras entre humanos e também criaturas mágicas, mas nunca o descreveu. Então, quem começou esse conflito? Qual foi o papel da Mãe Terra, né, nessa brincadeira toda? Porque a gente sabe que existem os seres, né, espirituais, que são os deuses basicamente dos elementos. A gente já viu o deus da terra, dos ventos, por exemplo, né? E outra dúvida: por que o mundo de fantasia parece ter acordado na era atual, né? E não antigamente? Será que é porque Guts movimentou as linhas da causalidade? Ele seria o ponto fora, mas também existe o Cavaleiro Caveira. E por que o Cavaleiro Caveira não causa tanto impacto como o próprio Guts, né? Enfim, digamos que nesses grandes mistérios, né, a magia ela voltará com força total. Será que ela é a chave para derrotar o Griffith? Porque já foi falado que os magos têm um grande poder para lutar contra um God Hand. Se pá, eles podem ser mais fortes, então eles são extremamente úteis em uma batalha. Outro mistério que eu falei aqui e que pegou bastante visualização, obrigado, né, foi o mistério do Moonlight Boy, né, que é um dos maiores enigmas recentes aí do mangá, né, o Menino da Lua, que é filho do Guts e da Casca, mas também é recipiente da reencarnação de Griffith, né. É toda uma questão muito louca e nada disso de fato é explicado. Então, como duas almas podem coexistir no mesmo corpo? E será que teriam três almas? Outras pessoas cogitam que existiria Phantom, o Moonlight Boy e o próprio Griffith, porque tem gente que jura que o Griffith é inocente. Onde eu vou fazer um vídeo sobre isso. E por que o menino só aparece nas noites de lua cheia, né? Até por isso que dá o nome, né, Moonlight Boy. Como ele vai escapar do controle de Phantom nesses momentos? E qual será o papel dele no confronto final, né? O Menino da Lua ele vai escolher ser filho de Guts ou vai ser o receptáculo perfeito para o Griffith, né? Tem toda essa questão. Outra coisa que norteia, né, Berserk seria qual é o destino final de Guts.
Desde o capítulo 1, o mundo tenta destruir a Guts. Ele desafia a mão de Deus, desafia o destino, o próprio Vortex, mas há algo que nunca é explicado. Por que Guts resiste a tudo? As teorias dizem o quê? Ele pode ser um ponto fora da curva, né? O peixe tentando pular no reflexo da lua, um erro na engrenagem do destino, tipo, ele estará a par, então você não me domina, ou até mesmo que ele é o fator imprevisível que a mão de Deus nunca consegue controlar. De fato, né, ele sobreviveu a um eclipse dito algo como imparável, literalmente. Bem, alguns acreditam que a sua marca irá evoluir, né, e se tornar algo mais forte. Outros que ele será absorvido pelo Vortex no final e que o de fato irá perecer. Eu vou confiar no quê? No que o autor, né, Kentaro Miura, enquanto vivo, estava. Que o final ele vai ser bom. Ele pensava em algo feliz, de certa forma, pro Guts. Só que a gente não sabe, porque o universo de Berserk é um pouco complicadíssimo. Será que o final bom pro Guts seria, de fato, descansar em um túmulo, né? Como é que eu posso dizer? Só que de fato não indo para o Vortex, mas sim indo para outro tipo de dimensão, porque o céu nunca foi falado em Berserk. Enfim, será que o Guts está vivo só por acaso ou por algum propósito oculto? Eu quero que vocês deixem aqui suas teorias. O universo de Berserk ele é repleto de teorias, ele é repleto de mistérios. Deixem aqui títulos de vídeo que vocês querem que eu traga. Tamo junto, é isso aí, parte 1.